A paz do Senhor a todos, amém? Eu sou Fernando Aquino, estou aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. O tema do nosso estudo de hoje será uma breve síntese da lição de número 10 da revista da editora CPAD, quarto trimestre de 2018, cujo título da lição é Precisamos de Vigilância Espiritual. Por conseguinte, nós estaremos hoje falando e tratando de assuntos concernentes à vigilância, à prudência diante do Deus Todo-Poderoso. Como a gente já havia dito aí, nós estaremos hoje estudando a lição de número 10. E essa lição, ela está baseada na famosa parábola dos dois servos, a qual encontra-se em Mateus capítulo 24, dos versos 45 ao 51, e também tem um paralelo em Lucas capítulo 12, dos versos 41 ao 46. Para que a gente tenha uma melhor compreensão desta parábola, a parábola dos dois servos, é bom que a gente analise a princípio o contexto na qual esta parábola está inserida, ou seja, o contexto na qual ela foi contada. E a gente percebe ali que o capítulo 24 do Evangelho que escreveu Mateus é um capítulo puramente escatológico. Os temas que são abordados nesse capítulo estão ligados à vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus, estão também ligados à famosa grande tribulação, período de tribulação, ao fim do mundo, por assim dizer, como nós o conhecemos. Estava também ligado a uma escatologia, um processo que aconteceria cerca de 40 anos depois da morte de Cristo, que seria a destruição do templo de Jerusalém. Então a gente precisa entender a princípio isso, que esta parábola está inserida dentro do contexto escatológico. A gente sabe que essa ideia de escatologia, ela dá a ideia de estudos acerca do futuro. Daí saiu esse termo eschatos, ou seja, coisas futuras. E logia vem de logos, quer dizer estudo. Então, é um texto, gente, é uma parábola escatológica, ela está inserida num contexto escatológico. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso. A segunda coisa a se entender é para quem Jesus contou esta parábola. Nós percebemos ali que quando Jesus narrava esta parábola dos dois servos, ele estava falando e contando ela para os discípulos dele, aqueles que estavam ali ao redor dele, aqueles que caminhavam junto a ele. E é interessante, e eu peço que você faça isso, dê uma lida em Lucas 12, a partir do verso 41, e até o 46. É interessante que, apesar de Mateus não narrar-nos isso, não falar isso no seu evangelho, mas Lucas vai trazer algo importante para a gente. Vai dizer que Jesus estava ali, no capítulo 12 de Lucas, vai dizer que Jesus estava ali contando parábolas, falando a respeito da sua vinda, fazendo comparações a respeito da vigilância, falando também acerca do fato de que os discípulos deveriam aguardar a sua chegada. Mas é interessante que no verso 41, Pedro, o apóstolo Pedro, então discípulo, vai fazer uma pergunta intrigante e interessante a Jesus. Quando Jesus começa a contar parábolas a respeito da vigilância, Pedro vai se virar para Jesus e vai perguntar: Mestre, essas parábolas que o Senhor está contando, são para todos ou são para nós? O verso 41 do capítulo 12 de Lucas. E é interessante que Jesus responde a pergunta de Pedro contando esta parábola. Perceba isso. Se você tiver um tempo aí, dê uma lida, dê uma olhada nessa parábola. Que coisa interessante. Então, esta parábola, a princípio, seria uma resposta da pergunta de Pedro. E a pergunta, eu já disse, é que se as parábolas contadas anteriormente a essa eram para os discípulos em particular ou para todos. E Jesus, então, responde com essa parábola. E é interessante que o que Jesus vai tratar na parábola dos dois servos? O que ele vai tratar ali é acerca de um senhor, e este senhor, ele prestes a deixar a sua residência, prestes a fazer uma viagem, ele agora decide chamar um dos seus servos e colocar esse homem para cuidar dos seus pertences e também cuidar não só da sua casa, mas também dos conservos, aqueles que estavam ali junto, os demais servos. Então ele meio que nomeia esse homem como representante seu na sua casa e ele parte para a sua viagem. Perceba no texto, na parábola, que essa viagem ela aparenta ter um tempo indeterminado. Então o servo que é deixado sob encargo da casa, ele não sabe o dia nem a hora em que esse Senhor virá. E é interessante que Jesus agora vai falar para nós dois tipos de comportamentos diferentes
que um servo pode ter na ausência do seu senhor. O primeiro servo, ele vai dizer que é o servo fiel, e o texto grego vai dizer, ali vai usar a palavra pistos, que quer dizer fiel, verdadeiro, sincero, íntegro. E é interessante que ele vai dizer também que esse servo, o primeiro servo da parábola, além de ser fiel, pistos, esse servo também, ele é inteligente. E a palavra ali é frônimos, que quer dizer prudente, sábio, inteligente. E é interessante que este senhor sai, deixa esse homem cuidando da casa, e durante a ausência do seu senhor, este primeiro servo da parábola, ele demonstra ser alguém prudente, alguém fiel ao senhor dele, alguém zeloso, cuidadoso. E qual é o procedimento deste homem? Enquanto o seu senhor está ausente, este homem passa a cuidar desta casa, como se fora dele, mas no sentido assim de cuidar bem. Ele passa a alimentar os demais servos, a cuidar, né, da alimentação, do trabalho. E é interessante que quando o Senhor volta, quando o dono da casa retorna, ele encontra esse servo trabalhando. Olha que coisa importante. Ou seja, ele deixa esse servo trabalhando e quando ele retorna, ele encontra o servo trabalhando. E trabalhando bem, cuidando da casa, zelando para essa casa. E é interessante que Jesus continua esta parábola, ele vai dizer algo importante. Ele vai dizer, na continuidade da parábola, que havia um outro servo, um outro tipo de servo, um outro comportamento adotado por um servo. E o segundo comportamento é totalmente diferente do primeiro. O primeiro servo, fiel, pistos, fiel. E inteligente, frônimos, ou seja, um homem sábio. Mas o segundo servo, o texto vai dizer que este homem, eu creio que mal o patrão, mal o senhor deixa a casa, mal o patrão dá as costas, e o texto vai dizer que ele começa ali a maltratar os seus conservos, espancar os seus conservos, bater neles, se apropriar dos bens do seu senhor, ele começa a beber toda a bebida que ele estava, ele se junta aos bêbados ali de plantão, ou seja, aos maus servos que estavam ali com ele. Havia outros servos também, ou seja, os conservos que estavam ali. Então ele abre a adega, eu quero crer, do seu senhor, e ele começa a distribuir bebida entre os conservos, bebe com aquelas pessoas que estavam ali com ele come a comida, ele não zela, ele não cuida, ele não dá o alimento para os conservos da maneira certa, eu quero crer que o pagamento também do salário dos conservos, ou seja, este segundo servo, ele tem um comportamento totalmente diferente, totalmente inverso do primeiro servo. E o texto vai dizer que veio o Senhor no momento, ou seja, num dia e numa hora em que este servo mau não esperava, e pegou ele de surpresa. E ali o que ele fez? Prendeu este servo, mau servo, né, o amarrou ali, lançou, alguns textos vão dizer no original, fez em pedaços, ou seja, despedaçou. Mas o interessante é que ele pega esse servo mau e ele leva este homem à prisão. Ele dá um castigo a ele e o põe junto aos hipócritas. E o lugar onde ele foi posto, o texto vai terminar dizendo que havia ali pranto e ranger de dentes. Esta, gente, é a parábola dos dois servos. O que eu queria fazer com vocês aqui, um tempo bem breve, é analisar esta parábola e tentar, junto a vocês, extrair dela alguns pontos importantes que a gente pode estar aplicando no nosso dia a dia. A primeira coisa que eu gostaria de extrair dessa parábola, gente, desde o início, seria o fato eu colocaria, da confiança desse Senhor. Olha que coisa interessante. O texto vai dizer que o Senhor, prestes a sair, prestes a ausentar-se, ele então chama um de seus servos. Perceba, gente, que esse servo ele não era alguém que tinha o controle sobre todas as posses do Senhor. Isso só vai acontecer depois. Então, é um servo que tinha um controle parcial, né? Não total ainda, não amplo. Então, a ideia aqui é promover esse servo. E, para isso, a primeira coisa que a gente vê demonstrada no texto é a confiança, a confiabilidade desse Senhor. Olha que coisa importante. Então, a primeira lição que eu queria extrair daqui é que o Senhor confia em nós. O Senhor confia em mim. O Senhor confia em ti.
Todos aqueles que servem a Deus devem estar atentos a isso. O que eu gostaria de destacar a princípio, antes mesmo de falar do servo bom, prudente, ou do servo mau, mas a princípio destacar, né, você que estiver dando aula aí, você professor, você aluno também estiver junto ao seu professor, ligado aí na interação com ele, mas a ideia é compreendermos isso. Olha a confiança, olha a bondade, olha o coração desse Senhor. Ele simplesmente, ao sair, a se ausentar, ele chama esse servo e coloca este homem para cuidar de suas coisas. Então, é depositada neste servo, independente, tá, gente, do comportamento dele. Independente se ele depois vai agir corretamente, se ele não vai, mas, a princípio, o que chama a atenção, que salta-nos aos olhos aqui neste texto, é a confiança do Senhor. Então, a gente precisa entender isso. Se hoje há pessoas que se comportam bem, ou há pessoas que se comportam mal na obra do Senhor, independente disso, o Senhor confia em nós. Tudo partiu da confiança do Senhor. Ele deposita essa confiança, ele espera, melhor dizendo, de nós algo bom, que a gente tenha um bom comportamento. Então eu queria começar essa parábola falando a respeito disso, destacando aqui a confiança do Senhor. Então, que nós tenhamos isso em mente, quando começamos a ler esse texto, que o Senhor espera algo de nós. Ele confia em nós. Ele deseja que nós realmente façamos a sua obra de bom grado, com o coração aberto, com amor e por amor, única e exclusivamente por amor a Deus. Assim deve ser o nosso serviço, ok? Então esse Senhor demonstra confiança nesse servo. Ele chama o servo, eu quero crer que ele reúne todos os servos e vai dizer, olha, gente, eu estarei me ausentando e fulano estará aqui no meu lugar, cuidando e zelando por vocês. Então peço que vocês o obedeçam, né, façam tudo aquilo que ele vos pede para que vocês façam. Então esse Senhor, ele parte para esse lugar, ele deixa a sua residência e ali aquele servo agora passa a cuidar. É interessante que eu gostaria de destacar também que além da confiança depositada por esse Senhor no servo, é o comportamento a princípio do primeiro servo, que é o servo fiel. Olha que coisa interessante. Mal deixa o seu senhor a residência, a sua residência, e esse servo já começa a trabalhar. Esse homem deixa esse servo trabalhando. E qual é o tipo de trabalho desse servo? Um trabalho prudente, porque o texto vai dizer que ele é fiel. E o que é a ideia aqui? O que Jesus espera de nós, gente? O que o texto, essa parábola, mostra para nós? Se nós fizermos o que nos foi dito, né, no início aqui, que a gente leia Mateus 24, do 45 ao 51, e também leia Lucas 12, do 41 ao 46, nós vamos entender o seguinte, que Jesus, nesse contexto, estava falando com os seus discípulos. E o que seria ali? O comportamento deles durante a ausência de Jesus. O que está sendo tratado aqui é que esse Senhor, melhor dizendo, da parábola, é o próprio Senhor Jesus. E esses servos seriam, a princípio, os seus servos, os seus discípulos, aqueles homens ali. E essa servidão estender-se-ia aos demais, a todos quantos abraçassem a fé. É claro também que Jesus aproveitou esse momento, ele falava também acerca de Israel. Israel deveria estar aguardando a sua vinda com prudência, né, a sua primeira vinda com prudência. E também aqueles que abraçassem a fé estariam aguardando a sua segunda vinda. Porém, Israel não aguardou, não esperou, Israel não estava pronto para a primeira vinda do Senhor. A gente vê isso lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 1, a partir do verso 11. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a ideia, a princípio, seria que a vinda de Jesus, da vinda do Messias, da vinda do Senhor, Israel, a nação de Deus, deveria estar pronta, mas não estava, não aguardou. Mas ele vindo agora, e ele levantando esses discípulos e os instruindo, ele fala agora acerca da situação, ou seja, do comportamento que eles deveriam adotar durante a sua ausência, porque ele partiria, ele iria para o Pai, mas retornaria. E quando ele retornasse, o desejo dele é achar os seus servos trabalhando. Então, o primeiro servo é o servo prudente. É aquele que, quando o seu senhor se ausenta de sua residência para fazer essa viagem por ele programada, cujo tempo é
para o servo indeterminado, com certeza para o Senhor saberia quando partir e quando retornar, mas o servo não saberia. Então esse servo deveria estar atento, agindo de maneira prudente. E é interessante que esse servo tinha a seu comando, por assim dizer, conservos. Havia outras pessoas que estavam ali subordinadas a esse servo. E esse servo, o servo bom, eu quero trabalhar primeiro o bom servo para conseguir fechar com o servo mau, mas esse bom servo, ele não cuidava somente da casa, não cuidava somente dos bens, dos pertences, mas também cuidava dos conservos. Olha que coisa interessantíssima, gente. Então, este servo bom, ele demonstra o comportamento que nós devemos adotar durante a ausência, né, por assim dizer, entre aspas, de Jesus. É claro que ele está conosco, ele disse que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas, enquanto ele não vem em glória para buscar o seu povo, para resgatar, redimir o seu povo, para levar a sua igreja a estar com ele, nós devemos aguardar por esse momento de maneira prudente. Devemos servi-lo de maneira prudente. Olha o que o texto vai dizer, que este servo que fora posto sobre a casa, o comando da casa, ele deveria dar a seu tempo, ao tempo certo, o alimento aos conservos. E isso, gente, aponta para nós também, que fazemos uso da palavra de Deus, pastores, ministros, evangelistas, líderes. Não que o texto esteja só ligado a líderes, isso fala da vigilância numa questão individual, todos. Independente de você ser um líder ou um liderado, o texto aponta para a vigilância, não só do servo, mas também dos conservos ali da casa. Mas é interessante o seguinte, que este homem estava encarregado de alimentar os conservos. E nós, os servos do Senhor, que lidamos com a palavra, que diuturnamente estamos ali fazendo uso da palavra de Deus, temos que estar atento a isso. O Senhor nos deu a missão de alimentar o povo dele. E o alimento deve ser único e exclusivamente a palavra, e a tempo certo, ou seja, na medida certa, na medida correta. Nós não devemos acrescentar nada à palavra e tampouco tirar alguma coisa da palavra. Nós temos essa missão de sermos primeiramente fiéis. E a fidelidade consiste em entender que nós somos mordomos de Deus. O que nós estamos cuidando pertence ao Senhor, não a nós. Nós somos mordomos, o nome disso é mordomia cristã, devemos estar atento a isso. Então esse servo deveria dar o alimento a tempo certo. E ele fazia isso. Eu quero crer que quando o Senhor chegou, e ali o caso do servo bom, ele encontrou os conservos todos trabalhando também, felizes, alegres, bem alimentados. Eu quero crer que a ideia seria essa, que quando o Senhor chegou, ele vai direto aos conservos. Eu nem colocaria diretamente ao servo, mas ele ia aos conservos e perguntava, como foi na minha ausência? O fulano aí, a pessoa que eu deixei encarregado, como é que ele cuidou de vocês? Como ele tratou vocês? Foi tudo certo, tudo bem? E ele só ouvia elogios, gente. Os conservos diziam, Senhor, o Senhor deixou o fulano tomando conta de nós aí, e foi bênção, foi uma maravilha, nós trabalhamos bem a todo tempo, ele cuidou de nós, quem estava enfermo, ele medicou ali, ele deu remédio, ele tratou, ele nos alimentou, ele nos instruiu, nos aconselhou, nos ouviu também o que nós tínhamos a dizer, foi uma maravilha. Senhor, a melhor coisa que o Senhor fez foi ter deixado fulano tomando conta de nós. Foi uma bênção. Foi como se o próprio Senhor, foi como se o Senhor não tivesse nem deixado, por assim dizer, a casa, porque nós somos cuidados da mesma maneira que somos quando o Senhor está presente. Olha que coisa tremenda, gente. Olha que coisa interessante. Olha o comportamento desse servo bom. Mas, infelizmente, de contrapartida, nós vemos aí também um segundo comportamento tratado por Jesus nessa parábola. E esse segundo é o comportamento do servo mau. Mal o Senhor deixou a casa, a residência. Mal ele partiu de viagem. E esse homem já começou a mostrar quem era. Então, a primeira coisa que eu queria destacar sobre o servo mau, gente, não é o fato de que foi o fato de o Senhor ter delegado poderes a ele, que mexeu e mudou o coração dele. Não. O que a gente vai entender aqui é que esse homem sempre foi assim, uma pessoa já era assim. O que aconteceu é que ele não agia dessa forma abertamente porque não tinha poder para tal. Né? O servo estava agindo, não agia demonstrando quem ele era porque o Senhor ainda estava na casa. Mas a ausência do Senhor e o fato de ter sido delegado a este mau servo o poder, o que ele fez? Demonstrou que ele estava
externando algo que ele já possuía anteriormente. Ele só simplesmente colocou para fora algo que já havia dentro dele. Olha que coisa terrível. Nós devemos estar atentos a isso, querido. Devemos estar ligados a esse ponto. A compreender que muitas vezes não é o poder que muda a pessoa, não é? Mas a pessoa se revela. Há quem diga, né, ditados que dizem, quer saber quem é alguém, delega poderes a ele, dá poder a essa pessoa. Aí a gente vai acabar descobrindo quem é. Mas a ideia aqui, a princípio, é essa. Esse homem já era mau, ele já era ruim, mas foi-lhe dado uma chance de agir de maneira diferente. Encare o que o Senhor fez com esse homem como uma chance, uma oportunidade. Nós entendemos que esta parábola ela trata de forma clara de pessoas que estão ligadas ao reino e do procedimento dessas pessoas. Ela trata da ida de Jesus, ao retorno de Jesus aos céus para estar com o Pai e, por conseguinte, da vinda de Jesus novamente à terra, o retorno dele à terra para arrebatar a sua igreja. E durante este período, o que essa parábola está tratando é o comportamento dos servos que ficaram aqui. Perceba que a palavra aí usada por dois é doulos, servos, né? Então, a gente percebe que há dois tipos de servos. Aqueles que, na ausência do seu senhor, agem de maneira prudente, e aqueles que agem de maneira imprudente. E esse servo que estamos tratando aqui, o segundo, ele agiu assim. Porém, ele recebeu do Senhor, com essa delegação de poder e autoridade, uma chance de agir de maneira diferente, de agir de benevolência, de amor, de trato, de carinho para com os conservos. Ele recebeu a chance de ter diante de si coisas que não eram dele, que ele deveria cuidar, mas que, se trabalhando e agindo bem, ele poderia ser promovido. Essa é a ideia, a princípio da parábola. Perceba que o servo anterior, o bom servo, ele foi promovido. Ele ainda não tinha o poder de cuidar de todas as coisas do seu senhor. Ele cuidou parcialmente. Mas quando o senhor voltou e o viu cuidando bem, o Senhor o chamou e agora o promoveu, o pôs sobre todas as suas coisas, todos os seus bens. Olha que coisa tremenda. Esse homem foi promovido com a chegada do seu Senhor. Porém, o servo mau, ele agiu ao contrário, mesmo tendo a oportunidade de agir bem, mesmo tendo a mesma oportunidade que tiveram o servo bom, ele assim não fez. Então, o que ele vai fazer? Quando o seu senhor dá as costas, ele passa a espancar os conservos. O que seria isso? Tratar mal aqueles que estavam subordinados a ele. Gente, isso para nós é muito importante. Né? Faço um apelo a você que é líder aí, né, que compreenda esse ponto que é muito importante. De que maneira nós estamos lidando aí com os nossos liderados? Como nós temos agido com as pessoas que Deus colocou para que nós cuidássemos dessas pessoas? Esse homem cuidou de maneira terrível, ele nem cuidou, para dizer a verdade. Ele agiu tremendamente mal com essas pessoas. Jesus, para demonstrar, para ilustrar isso, ele usou esse termo aí, né, espancar. Ele maltratou os seus conservos. E quantas pessoas que nós conhecemos são assim? Às vezes, enquanto são liderados, até demonstram ser uma bênção, estão, quem sabe, de olho na promoção, mas quando passam a ser líderes, quando têm a oportunidade de fazer ainda melhor, de agir ainda melhor, de cuidar das pessoas, aí acabam demonstrando quem sempre foram. Acabam demonstrando a sua presunção, a sua ignorância. Isso é terrível, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. Isso me faz lembrar um fato que aconteceu comigo. Quero dividir aqui uma experiência particular, vou ser breve, que a minha ideia aqui é estar lecionando, não falar de mim, mas isso me faz lembrar o que aconteceu comigo. Eu trabalhava em uma determinada empresa e havia companheiros junto a mim ali no turno, eu trabalhava de turno. E quando nós estávamos no turno da noite, geralmente a empresa ela trazia o lanche que nós estaríamos ali comendo, né, pela madrugada, e esse lanche era armazenado, guardado num lugar. E o líder do setor ficava encarregado de cuidar desse lanche e distribuir aos membros da equipe de acordo ali com os horários pré-determinados pela empresa. E é interessante que havia um companheiro nosso, enquanto ele estava junto a nós, os liderados, trabalhando conosco, ele brigava pelo direito das pessoas, cuidava também para que ninguém comesse o lanche do outro. Mas, às vezes, quando o líder do setor precisava se ausentar, era esse mesmo funcionário que ficava encarregado de cuidar da equipe. Ou seja, esse funcionário que brigava pela equipe, ajudava a equipe, cuidava até mesmo para que ninguém comesse o lanche do outro. Ele, quando o líder saía,
ele virava o líder, por assim dizer, substituía o líder. Só que quando ele virava o líder, ele agia de forma estranha, de forma diferente. Quando ele era o líder, ele tomava o alimento das pessoas, não cuidava, ele pegava mais para ele. Olha que coisa esquisita, que coisa estranha, né? Então, às vezes, muitas pessoas são assim. Enquanto são liderados, lutam pelos direitos da igreja, do povo de Deus, falam, estão ali hasteando a bandeira da igualdade, do amor, da paz. Mas, quando se tornam líderes, parece que esquece isso. Quando passam a liderar, quando passam a cuidar das pessoas, aí parece que se esquece, já não lutam mais pelo direito das pessoas, já não brigam mais pela paz, pela igualdade, pelo amor, pela fraternidade, passam a menosprezar as pessoas, passam a maltratar aqueles a qual estão liderando. E assim, gente, agiu, infelizmente, o mau servo da parábola. Este homem espancou os conservos. Além disso, ele se apropriou de maneira indébita dos bens do Senhor. Ele foi lá na adega do Senhor, bebeu tudo que tinha lá de bebida, de vinho, juntou-se com um bando de pessoas ali, né, os bêbados, né, pessoas ali que não tinham compromisso. Ele se banqueteava ali, gastava o que não era dele. Ele cuidava mal, ele fazia uma má administração das coisas que não pertenciam a ele. Então, olha o que o texto vai dizer. O Senhor chegou no dia, perceba isso, dia do Senhor. E na hora, oh glória, em que esse servo não esperava. E quando esse Senhor chegou, ele ali castigou esse servo. Né? O texto vai dizer, o amarrou ali e o lançou junto aos hipócritas. Olha que coisa interessante. A gente sabe que a palavra hipócrita era uma palavra muito utilizada no grego para os atores ali, pessoas que faziam peças. Está ligada àquela pessoa que representa, ou seja, alguém que demonstra ser, ou seja, está tentando demonstrar ser o que não é. Então é perigosíssimo isso. Então aquele homem agiu como um ator, na presença do seu senhor, do seu mestre ali, ele agia tremendamente bem. Tanto é que isso o levou esse senhor a dar esse voto de confiança para esse servo. Mas mal o Senhor se ausentou. Bastou das costas, o Senhor dele das costas, e ele começou então a mostrar quem ele realmente era e o que ele realmente queria. Então, ele agora foi lançado num lugar, o texto vai dizer, e esse lugar que ele foi lançado, ali havia pranto e ranger de dentes. A gente sabe, né, eu estou tentando ser breve aqui nesta parábola, o máximo possível, que a ideia por trás da parábola é a seguinte: qual é o nosso comportamento durante a ausência? Eu já disse entre aspas, é claro que Deus está conosco, mas durante esse tempo em que o Senhor foi para a glória e virá novamente para buscar a sua igreja, o seu povo, como nós temos nos portado durante esse tempo? Qual tem sido o nosso comportamento, o nosso procedimento durante esse tempo? Nós temos sido fiéis a Ele, temos sido prudentes, vigilantes. Então, o que esta parábola quer tratar, gente, a princípio, é a vigilância. Como não sabemos o dia e a hora, e o motivo não deve ser nem esse, pelo fato de medo, porque aí apontaria para medo, achar que eu não sei o dia nem a hora que ele vem, então eu vou agir. Não é, independente se vai ser dia, se é hora, se é minuto, se é milésimo, se é segundo, se é centésimo. Gente, o simples fato do Senhor nos ter chamado, nos ter delegado essa tão maravilhosa, tão gloriosa missão, faz com que a gente sirva a Ele por amor. A gente não deve ficar com medo da vinda do Senhor. Ai, meu Deus, quando vai ser? Será que eu vou estar pronto? Não, estejamos sempre prontos. Estejamos sempre vigilantes, estejamos sempre atentos. Entendendo que Ele nos confiou essa missão de cuidarmos de pessoas. Enquanto isso, você que é líder, não preciso citar aqui, né? Mas vamos lá. Você que é pastor, evangelista, presbítero, diácono, obreiro, é você que rege, minha irmã, conjunto ali, a irmã preside, dirige ciclos de oração conjuntos, você que cuida de grupos de crianças. Gente, nós temos pessoas ali que estão esperando que nós venhamos a agir com prudência, com amor, com paciência, com benignidade, com benevolência. Então Deus nos deu essa missão. Você, pregador do Evangelho, por favor, Deus lhe deu a missão. Você, servo, pregador, de alimentar o povo de Deus
a seu tempo, com o verdadeiro genuíno alimento, que é a palavra de Deus, não com achismos, né, não com conjecturas infundadas, sem pensamentos, né, que a conjectura, quando ela tem um fundamento, ela é até boa, auxilia a mensagem, mas com fábulas, coisas sem sentido, com alta exaltação. Às vezes a pessoa passa falando a respeito do seu testemunho e se enaltece tanto ao contar o testemunho que a gente até às vezes fica pensando, meu Deus, quem está falando aí? Então é interessante atentarmos para esse fato, para o fato de que nós devemos estar servindo ao Senhor por amor, não com medo do dia que ele vai chegar. Que esse dia, esse retorno, essa chegada seja para nós um dia glorioso e abençoadíssimo, um dia que vai marcar para sempre a nossa história. Que nós possamos ser o servo bom dessa parábola e não o servo mau. Temos que estar atentos a isso. Bem, meus queridos, nós vimos aí, de forma breve, né, como eu havia dito, a parábola dos dois servos. Então, o que a gente precisa fazer aqui, recapitulando, para que a gente tenha um bom entendimento, é, a princípio, entender que essa parábola está inserida num contexto escatológico. Todo o capítulo 24 de Mateus nos mostra isso. Também o capítulo 12, essa parte que ela está destinada a questões escatológicas ali, acerca da vinda do Senhor, do retorno de Jesus a essa terra. E, a princípio, entendemos também os pontos que dizem respeito a essa parábola. Por isso, a gente vai fazer, né, como eu já disse no início da lição, dar aquela lida no capítulo 12 e entender que Pedro havia feito no verso 41 essa pergunta, se esta parábola contada para o Senhor, se as parábolas contadas para o Senhor naquele período eram para todos, todo o povo, ou exclusivamente para os apóstolos, para os discípulos que estavam ali ao redor de Jesus. Jesus, então, ele responde a pergunta com essa parábola, que nos faz entender que a vigilância é para todos, independente se você é um líder ou não, para todos. Até mesmo aqueles que não servem ao Senhor devem estar atentos aos sinais, tá? E o mais que depressa virem para os caminhos do Senhor, caminharem com o Senhor, entregarem a sua vida para o Senhor, atentos aos sinais que são narrados, descritos no Mateus 24 e também no Lucas 12. E outra coisa que ele deve entender, focando no que eu falei, analisar os pontos dessa parábola. O ponto, a princípio, a gente partiu aqui, é da confiança no Senhor, entender que Deus confia em nós. Também analisar o procedimento e comportamento de ambos os servos e nos perguntarmos de que maneira nós estamos servindo ao Senhor. Que servos somos nós dessa parábola? O primeiro servo fiel, prudente, aquele que não estava assim, como assim dizer, tão preocupado, com medo do dia em que o Senhor viria, mas ele ia servindo. Enquanto o Senhor não chegava, ele ali trabalhava fielmente, todos os dias, da mesma maneira, e não só cuidando dos bens, mas também cuidando dos conservos, das pessoas que estavam ali, dadas a ele para que ele cuidasse. E a gente também precisa analisar o mau comportamento daquele segundo servo, né? O servo mau, aquele homem que teve tudo para dar certo, teve tudo para agir de maneira correta. Poderia ter mudado até a sua vida, aquilo ali, porque a gente já entende que ele não era uma pessoa das melhores. Mas o fato do Senhor ter dado a ele essa responsabilidade poderia moldar o coração dele. Então isso serve para muita gente hoje. Então às vezes você não é um bom liderado e quer ser um líder. Não tem como, gente. Então se você quer ser um líder, seja um ótimo liderado, para que o Senhor, vendo isso, lhe dê a missão, lhe outorgue a missão de ser automaticamente um ótimo, excelente líder. E para você que já é líder, cuide das coisas do Senhor. Cuide dos servos que estão ali sobre a sua responsabilidade. Amém? Há pessoas que estão preocupadas mais com a lã da ovelha do que principalmente com os cuidados que devem ser atribuídos à ovelha. Então que nós possamos aprender com essa parábola e que essa parábola fale a todos de maneira tremenda acerca da vigilância. Tá? Então essa vigilância aqui não é só para os crentes, os evangélicos, os cristãos, é para todos, é para o mundo. O mundo precisa estar atento à vinda de Jesus. E por isso aqueles que não se entregaram ainda se entregarem. E aos servos serem prudentes. Há pessoas que oram, são tremendos, usados poderosamente. Mas em matéria de vigilância são péssimos. Então, querido, que você vigie, que eu vigie, que nós vigiemos e aguardemos a tão gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?